Vetores é um assunto que te deixa com dor de cabeça, não é verdade? Eu sei bem disso, eu também passei por isso, cara. Apesar de hoje eu ser professor de física, eu também passei por essa mesma dificuldade. É uma coisa nova e a gente fica estranhando de fato. Só que nesse vídeo eu vou te ensinar vetor de uma maneira um pouco mais lúdica e diferente. Acredito que você vai gostar. Conto com seu like fortalecedor no final desse vídeo. Então vamos nessa para o conteúdo? Eu gosto de começar essa aula falando dos números que a gente conhece mais famosos lá do conjunto alfanuméricos. Os números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Por que eu gosto de começar introduzindo uma aula de vetores falando de uns números que são os normais, os alfanuméricos? Porque esses aí, eu enquadro eles numa categoria chamada de números normais, ou números conhecidos. Só que existem os números especiais. Claro que é uma categoria minha, de maneira informal, tá, gente? Eu tô falando aqui para vocês de maneira bem tranquila, tá? Os números especiais, a gente estuda eles também no ensino médio. Tem os números complexos, estruturados dessa forma, Z igual a A mais BI, onde A é a parte real e o BI é a parte imaginária. Temos as matrizes, que também é um número, só que escrito de uma outra maneira. O fatorial, que parece até aquele símbolo da exclamação, mas é o símbolo de fatorial, né? 4 fatorial igual a 4 vezes 3 vezes, e vai até 1. E tem o binômio de Newton. Então, assim, são números especiais, escritos de outras maneiras diferentes, né? Dos números normais, e tem as suas regras. Cara, vetor nada mais é do que um outro número especial com as suas regras, com o seu conjunto de regras, né? Então, eu gosto de introduzir o vetor dessa maneira, claro que não é a sua definição formal, mas para você já desvincular e já parar de criar bloqueio, né? Desvincular essa ideia de que vetor é um bicho de 7 cabeças. Cara, ele é mais um número especial. Ponto. Vamos começar a nossa brincadeira falando desse jeito. Não crie bloqueios. Vem comigo que você vai entender vetores. Nós precisamos, para construir um vetor, de 3 coisinhas. A primeira é uma reta. Então tá aí uma reta que, de maneira formal, a gente fala que é a reta suporte. Por quê? Porque é meio que vai suportar o que você vai colocar ali, que é uma seta. Bom, mas a reta, ela nos dá a direção. Essa direção, por exemplo, aqui, seria uma direção o quê? Horizontal? Não. Vertical? Não. Então uma direção meio que na diagonal, confere? Então nós temos aí a direção diagonal. Só que ela vai sustentar, vai suportar uma seta. E aí a seta a gente já confere um sentido. Então olha que interessante, a reta é a direção, a seta é o sentido, tá? Essas coisinhas aí são interessantes de você ter em mente. Essa seta poderia estar ao contrário, ela poderia estar indo para baixo, né? Então a seta ela dá o sentido. E além disso podemos falar também do tamanho desse vetor, que a gente fala que é o módulo. Tamanho é um conceito, é uma nomenclatura geométrica. O módulo já é uma nomenclatura um pouco mais voltada, associada às grandezas físicas que dependem dessas 3 informações para estarem bem caracterizadas. E aí a gente pega esse conceito matemático chamado de vetor e emprega ele na física. Então, vetor nada mais é do que uma linguagem matemática para ajudar a gente a entender algumas grandezas físicas, porque algumas grandezas físicas são chamadas de escalar, que só precisam do número, do módulo, para serem bem caracterizadas, bem representadas. Só que existem outras grandezas, chamadas de vetoriais, que precisam dessas 3 informações para estarem bem caracterizadas. É como se fosse o seu nome completo, né? Então, para ter o seu nome completo, o vetor precisa de 3 informações e não apenas uma. Exemplos de grandezas escalares, por exemplo, a massa. Massa, quando eu falo 5 kg, você entende perfeitamente o que são 5 kg. Não existe eu falar 5 kg para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, na diagonal, na horizontal, na vertical. Isso não faz o menor sentido. Por outro lado, se eu falo para vocês a velocidade de um carro de 60 km por hora, você pode simplesmente me indagar para onde? 60 km por hora indo do Rio de Janeiro para São Paulo ou de São Paulo para o Rio de Janeiro, pegando ali a rodovia, a Dutra, né, conhecida. Então, assim, faz diferença estar indo numa direção ou na outra. E outra coisa importante é o seguinte, às vezes eu posso comentar e falar sobre orientação. Quando eu falo de orientação, eu estou englobando 2 informações.
a direção e o sentido. Via de regra, quando a gente fala orientação, eu estou englobando essas duas informações, tá bom? A representação de um vetor se dá de duas maneiras possíveis. A gente pode pegar a letrinha que está representando uma grandeza e colocar em cima dela uma flechinha, uma setinha, né? Ou então botar ela em negrito. Isso aqui é mais representado em livros, em apostilas, né? Porque aqui não tem como eu fazer para você em negrito, só se eu forçasse um pouco mais a caneta. Mas, enfim, isso aí não precisa e também é uma coisa mais para, né, apostila, livro, você não vai ver. O que você representa mesmo é assim e nas questões também vem representado dessa maneira, na maioria delas, pelo menos. E aí o exemplo então de você representar um bom vetor é desse jeito, ó. Você coloca ali o vetor A e aí você representa as suas unidades, o seu módulo, né, 5, e aí coloca a respectiva unidade na vertical e para cima. Pronto, eu dei a direção e o sentido. Cuidado para você não fazer isso aqui, ó. Quando a gente está começando a estudar vetor, a gente bota desse jeito. Ah, o vetor A é igual a 5. Tá, 5 o quê? Aí faltou ali ainda a unidade. Você não sabe qual é a direção e qual é o sentido. Muita gente, quando está começando os estudos em vetores, faz isso aqui. Está errado. Isso aqui está erradíssimo. E a representação do módulo de um vetor também pode ser de duas maneiras. Ou eu coloco aquele vetor entre duas barrinhas, ou eu simplesmente represento a letra, não coloco a setinha em cima, tá? Essas duas maneiras são aceitáveis. Outra coisa que precisamos conversar é o sistema de coordenadas, que nada mais é do que uma maneira de localizar um objeto numa determinada posição. Só que existem vários sistemas de coordenadas. No ensino médio e no vestibular civil, nós estudamos apenas duas, que seriam as coordenadas cartesianas, representadas pelas dimensões espaciais, comprimento, altura e largura, x, y, z, e tudo isso a partir de um ponto de vista, né, de um observador, de um referencial. Eu adoro, inclusive, definir referencial como sendo um corpo provido de régua e relógio, para poder fazer essas medidas espaciais e temporais. Existe também o sistema de coordenadas plano-polares, né? Que você faz uso ali do R e do θ. As cilíndricas e esféricas a gente não costuma dizer aqui no ensino médio ou no vestibular, mas elas existem também. E aí, só de curiosidade, elas estão aqui, tá? Para vocês verem que a gente usa ali, né? O R onde seria o raio, o θ o ângulo, e o Zzinho aqui a altura, né? Imagina um cilindrozinho aqui, e aí você consegue observar esses três parâmetros. E uma esfera também, né? Usando ali R, θ e φ, que a esfera você pode rotacionar. Enfim, a gente não estuda isso aqui, o que a gente estuda mais é a cartesiana mesmo e a polar. E é inclusive da plano polar que vai sair aquela decomposição vetorial tal. Mais para frente a gente volta a falar nisso. Mas saiba apenas que um sistema de coordenadas é uma maneira de você localizar um objeto no espaço e no tempo. Ponto. Vamos então agora continuar a nossa aula com operações vetoriais. Daqui a pouco você vai entender a importância de saber sistema de coordenadas. Operações vetoriais nada mais é do que a regra, né? Quais são as regras que os vetores têm que obedecer. Vamos lá, soma. E você vai ver que basicamente é tudo soma para vetor, com algumas peculiaridades. Eu botei aqui um caso bem simples, onde nós temos vetores na mesma direção e no mesmo sentido. Então eu peguei um vetor A, um vetor B, e aí se eu quero somar esses dois vetores, nada mais tenho que fazer do que simplesmente juntar esses dois vetores. Então é como se eu estivesse trazendo o B para cá, e aí o vetor soma, representado aqui em roxinho, em rosinha, né, seria então A mais B. Seria o conjunto aqui desse vetor A, que tem... Vamos botar uma unidade aqui de 1 centímetro, tá? Para cada quadradinho. Então 2 centímetros mais 3 centímetros, o vetor resultante, o vetor soma, ele tem 5 centímetros. Aí seria isso, tá? Bom, continuando, tem também a operação vetorial subtração, mas eu coloquei até ela entre aspas, porque a subtração nada mais é do que uma soma. Por exemplo, peguei aqui vetor diferença D, ele é igual a menos B, né? Só que eu posso reescrever isso aqui como sendo, deixa eu pegar aqui a caneta branca rapidinho, pronto. Eu posso escrever isso aqui como sendo D, né, o vetor diferença ou subtração, enfim, é o vetor A mais o vetor oposto do B. O vetor oposto do B é simplesmente eu pegar o B, que estava assim, como a gente tinha definido ele anteriormente, né? Ele estava para a direita, e o vetor oposto é para a esquerda. Simples assim. O vetor oposto eu inverto o sentido. Eu preservo o tamanho dele, o módulo dele e a direção, mas o sentido fica invertido. Isso é o vetor oposto, tá?
Então, quando eu fizer agora a soma, vejam que se trata de uma soma, né? Querendo ou não, eu vou ver que o vetor diferença ou subtração é esse roxinho aqui com apenas uma unidade. É só eu juntar aqui os dois e aí eu vou ver que vai ter uma diferença, uma subtração, resultando apenas ali, então, um vetorzinho para a esquerda com tamanho de 1 centímetro e na horizontal. Então, continuando aqui, também temos a multiplicação por um escalar, que nada mais é do que você mudar ali o tamanho desse vetor. Olha aqui esse primeiro exemplo. Eu quero pegar o vetor A e quando eu multiplico ele por um escalar, que seria o 2 aqui, ele só vai dobrar de tamanho. Preserva-se ali, né, a direção e o sentido. Altera-se apenas o tamanho. Ele passa a ter o dobro do tamanho, né? Então, o dobro do módulo. Olha o outro exemplo aqui. Agora eu vou pegar o vetor A, o mesmo vetor A, só que agora eu vou multiplicá-lo por menos meio. Então aqui tem duas coisas. A primeira coisa, vamos ver, divide ele por 2. Então é dividi-lo pela metade. Então eu estou pegando esse vetor, vou dividi-lo pela metade. Pronto, era 2 quadradinhos, agora ficou 1 quadradinho. Só que ainda tem um menos. O menos é virar o vetor oposto. Então eu inverto o sentido. E aí ele fica desse jeito, como eu tinha colocado aqui abaixo. Menos meio A. Legal, gente? Vamos aí para a próxima indagação. Até aqui você viu comigo os casos mais facinhos. Eu peguei sempre na mesma direção, mudando ali talvez o sentido, mas a direção era sempre a mesma. Ó. Peguei dois vetores na mesma direção, quero somar, botava um em cima do outro, é uma soma, né? E aí o vetor resultante era desse tamanho, preservando a direção. Mesma direção com sentidos opostos, para fazer a subtração ou a diferença. Mas notem que está na mesma direção, na diagonal. E aí o vetor resultante também fica na mesma direção. A multiplicação por um escalar nada mais é também do que uma soma. Notem que é tudo soma. Em essência, as operações vetoriais são tudo uma soma. Então peguei os três vetores e ele ficou esse vetorzão, na mesma direção. Só que como é que eu faço então para somar, já que tudo é soma, vetores que estejam com direções distintas? Olha que indagação interessante. Daí nós temos duas regrinhas que podemos usar. A primeira, regra do paralelogramo. E a outra é a regra do polígono, que já já eu falo. A regra do paralelogramo, ela vai se dar pelo teorema dos cossenos, tá? Esse aqui é o teorema dos cossenos. Eu vou reservar um vídeo exclusivo para deduzir isso aqui com vocês, tá? Por enquanto, realmente aceite. Não tem problema nenhum você aceitar nesse primeiro momento essa equação. Em outro vídeo, como eu disse, eu prometo, eu vou destrinchar tudo isso aí com vocês e vou provar de onde isso vem. Vai ser um exercício mental interessante, tá? Então você tem o vetor A, o vetor B com direções distintas e o que a gente faz é o seguinte. Primeiro junta esses dois vetores numa mesma origem. Então tá aqui essa origem. E aí a gente traça aqui essas duas retinhas que são paralelas aos dois vetores e a diagonal seria o vetor soma, beleza? A diagonal seria o vetor soma, dado pela seguinte expressão, ó. Esse vetor soma aqui, S, que seria o roxinho, ele vai ser dado pelo teorema dos cossenos. S ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB cosseno θ. Notem que está tudo aqui em módulo, né, gente? É só representando a letra, está em módulo. Esse é o teorema dos cossenos. Notem o seguinte, inclusive, se a gente tirar essa partezinha daqui, ó, vai acabar virando o Pitágoras, né? Teorema do Pitágoras. Que nada mais é do que você pegar esse vetorzinho aqui, ó, o vermelho, por exemplo, e trazê-lo para cá. Quando você trouxer para cá, aí esse vetorzinho aqui roxo, ele vai ficar aqui, ó, né? Se a gente fizer ali as retas paralelas e a diagonal ser o resultante. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o teorema de Pitágoras ele é meio que um resultado do teorema dos cossenos, né? Um caso particular, por assim dizer. A regra do polígono é você pegar a bundinha do vetor e juntar com a cabecinha do outro. Então, eu peguei aqui o vetor A, o vetor B e juntei a bundinha do azulzinho com a cabecinha do vermelhinho. Só que aí o vetor resultante vai ser a ligação do início do vetor A com o final do vetor B, com a bundinha do vetor A e a cabecinha do vetor B. João, como assim? Vamos fazer um exemplo para ver se a gente pegou. Árvore natalina feita de vetores. Isso aqui já foi uma questão da ACAF 2015, do vestibular, tá? E aí ele pediu o vetor soma.
nota o seguinte, você tem vários vetorzinhos aqui ligados entre si e o vetor soma, basta você pegar a bundinha do vetor e ligar na cabecinha do outro. Esse aqui seria o vetor soma, que eu vou botar aqui S. Só que na questão ele até pedia o módulo desse vetor, né? E aí, se eu não me engano, cada quadradinho tinha 1 centímetro de lado, né? Então, você concluía facilmente que dava 2 centímetros de módulo, tá? Para esse vetor soma. Mas o que eu queria apenas aqui ver com vocês era como se resolve. Apesar de ser uma figura meio estranha, meio esquisita no primeiro momento, você consegue resolvê-la de maneira tranquila, beleza? Vamos caminhando aqui e aí a gente vai chegando para a reta final da nossa aula aqui. Condições de igualdade entre vetores. Como é que eu sei quando os vetores vão ser iguais? Eles têm que ser, na verdade, tri-iguais. Eu gosto de dizer isso, ó, tri-iguais. Porque eles têm que ser iguais em módulo, em direção e em sentido, né? Esses 5 vetores que eu representei aqui, quais deles são iguais? Eles são iguais aqui, eles têm que ser iguais, melhor dizendo, em módulo, direção e sentido. E aí eu noto que o vetor A, ele está nessa direção, né? Eu não sei bem ali se ele tem 3 de tamanho. Aliás, é uma boa pergunta, né? Quanto tem aqui de tamanho o vetor B, por exemplo? O vetor B, por exemplo, ele tem, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 na horizontal, 1, 2, 3 na vertical quadradinhos. Então esse aqui tem que ter 5 de módulo, né? Ele tem que ter 5 de módulo usando o teorema de Pitágoras. Basta você pegar esses 4 quadradinhos aqui, elevar ao quadrado, esses 3 quadradinhos e elevar ao quadrado também, para encontrar a hipotenusa. Você pode fazer artifício do teorema de Pitágoras para isso. A mesma coisa você faria para esse, só que aí você vai vendo que esses vetores não são nada iguais. Na verdade, não tem nenhum vetor aqui que é igual, né? Eles até podem ser iguais em algumas características. Por exemplo, o vetor E, ele tem também tamanho 5, igual ao vetor B. Mas eu posso dizer que o vetor B é igual ao vetor E? Não, porque mudou em direção e em sentido, mudou em orientação. Apesar do tamanho ser igual, ele não é um vetor igual, né? O vetor B e o vetor E não são vetores iguais, porque eles têm que ser iguais 3 vezes, tá bom? E para finalizar essa aula, vamos falar de decomposição ou composição vetorial. Decompor é você dividir, compor é você juntar, né? Decompor, separar, compor, juntar. Eu posso pegar um vetor e meio que dividi-lo em 2. Esse vetor na diagonalzinha aqui, o A que eu estou chamando, ele pode ser interpretado a partir de 2 vetores, que na verdade esses 2 vetores somados vai dar justamente o vetor A. A composição, a soma de AX com AY vai dar justamente o vetor resultante A. Teorema aqui de Pitágoras também. E na verdade isso aqui é mais para te lembrar algum artifício trigonométrico que é o seno e o cosseno. O seno, por definição, quando eu já botei ali um ângulo definido, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que eu percebo que o cateto oposto ao θ é justamente esse tamanhozinho aqui que representa AY. Então, AY dividido pela hipotenusa A. Passa para lá, passa para cá, AY igual a seno θ. E o cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é AX, hipotenusa A. Passa para lá, passa para cá, AX igual a cosseno θ. Mas não caia na paranoia, pelo amor de God, de ficar gravando que o AX então vai ser sempre cosseno e o AY vai ser sempre seno. Isso depende de onde está o ângulo θ. Vai que a questão coloque um ângulo φ na outra posição. Aí muda tudo. Vou deixar a cargo de você pausar o vídeo e interpretar esse resultado. Mas o que eu quero que você entenda é que depende de onde o ângulo esteja. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final dessa aula. Foi uma aula bem sintética, bem direto ao ponto sobre vetores. Conto com o seu like fortalecedor da comunidade e se inscreve aí no canal para você não perder mais nenhuma novidade com conteúdo de altíssima qualidade que vai fazer você passar no vestibular, cara. Aqui é show de bola, aqui é Help Física, meu amor. Então um forte abraço e bons estudos!